está de volta e no quadro Direto do Campo de hoje, o Vicente e o Sérgio atendem ao pedido do Maurício, nosso telespectador, que pediu uma matéria sobre como deve ser tratado os caroços que aparecem nas criações. É o Direto do Campo chegando para você. Bom dia! No quadro Direto do Campo de hoje, nós iremos falar sobre linfadenite caseosa, mais conhecida como mal do caroço. Vocês irão ver como identificar e como tratar esse problema. No programa de hoje, você vai saber o que é linfadenite, como identificá-la e principalmente como tratá-la. Estamos no município de Caridade, na região sul do estado do Piauí, e no programa de hoje estaremos atendendo o nosso telespectador, que é o Maurício Bonzan. Ele participou através do nosso blog e pediu para que falássemos sobre o mal dos caroços. Para isso, iremos conversar com o nosso amigo apresentador do quadro Direto do Campo e médico veterinário Sérgio Medeiros. Sérgio, por que o mal do caroço é chamado de linfadenite? Essa é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, que ela contamina os animais através do contato, né? Ela acomete as lândras, elas atacam as lândras, que são os linfonodos, que são responsáveis pela proteção do corpo, né? Produzindo os linfócitos, que são células de defesa. E o que causa esse inchaço, esse caroço no animal? Então, essa bactéria, que é o Corynebacterium pseudotuberculose, ela provoca uma degeneração das lândras, né? Dos linfonodos. Então, forma aquela massa caseosa, né? Que se assemelha àquela proteína do leite, a caseína, e daí vem também o nome, né? Linfadenite caseosa, porque ela provoca uma inflamação e degeneração dos linfonodos, né? E a formação dessa massa de pus, que o pessoal conhece. Sérgio, e como o Maurício e os demais criadores que estão assistindo o quadro Direto do Campo fazem para identificar um animal que está sendo acometido com a linfadenite? Embaixo da orelha do animal, no linfonodo parotídeo, né, que fica abaixo da glândula parotídea, né, nessa região submandibular, certo? Na região da paleta do animal, ou par, conhecido, na região inguinal ou no flanco do animal, certo? Algumas pessoas conhecem por vazio, né? Vazio do animal, né? Em cima do úbere ou do testículo e na região da coxa do animal. Essas são as regiões onde a gente observa essas lândras, né? Esses linfonodos, né? Com o caroço, né? Também conhecido, o pessoal no interior conhece muito como tumor. Doutor, a minha criação está com um tumor, tá certo? Então é também muito conhecido como esse nome. E pode ser identificado através de um exame clínico de palpação, né? Esse exame clínico de palpação é interessante, Vicente, que os atravessadores, eles odeiam esse exame, né? Então é quebrar também esse paradigma de você escolher um animal somente olhando. Você tem que fazer um exame clínico simples. Você não precisa ser veterinário, nem agrônomo, nem zootecnista e nem técnico agrícola para fazer esse exame. Basta você, através da palpação simples, né, nessas regiões, identificar se há um aumento ou não dos linfonodos ou lândras, né? Então, um exame simples como esse que está sendo descrito agora, né, onde você faz a palpação na região parotídea do animal, na região submandibular, na região da paleta ou pá do animal, na região do flanco do animal, em cima do útero do testículo e na região da coxa, você pode observar claramente a alteração desses linfonodos. E isso vai te garantir a escolha ou não daquele animal. Nós estamos aqui na propriedade do senhor Geraldo, aqui no município de Caridade. Nós estamos aqui com um grupo de produtores e criadores, né, também técnicos. E agora nós vamos proceder, Sérgio, com a cirurgia para nós eliminarmos. E você, telespectador, vai ver como é feito esse processo de tratamento do caroço. Antes da gente ir, eu quero que o Sérgio responda o seguinte. Sérgio, o não tratamento desse caroço ocasiona algum problema? Claro, o não tratamento desse caroço, o pessoal chama, ele fica maduro, né? Que é quando cai o pelo e ele estoura, ali vira uma fonte de infecção, né? No rebanho. E com isso, outros animais que se roscam, né? Que através de aberturas de ferimentos, né? Ele pode adquirir essa doença com facilidade. E na literatura também aponta que ela é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida do animal para o ser humano. Então, evitar ao máximo ter o contato direto com aquela secreção. Agora nós vamos, e você, telespectador, vai observar o passo a passo
de como fazer essa pequena cirurgia que irá retirar esse tumor, esse caroço, que é a linfadenite caseosa. O tratamento ele é feito por meio da drenagem do abscesso e a desinfecção com iodo a 10% até a total cicatrização da ferida. O caroço ele deve ser removido quando estiver mole e com os pelos caindo de acordo com os passos a seguir. Primeiro deve ser preparado o material cirúrgico que será utilizado, que é um bisturi ou uma gilete, uma tesoura, luva, algodão, iodo a 10%, pomada cicatrizante, sacola plástica e álcool. Primeiro, o caroço deve ser lavado com água e sabão. Em seguida, retira-se os pelos ao redor do caroço para então proceder com o corte. É importante lembrar que esse corte deve ser feito no sentido vertical, que é para facilitar o dreno da secreção contida no caroço. Em seguida, deve-se espremer todo o conteúdo do caroço e colocá-lo numa sacola plástica. Deve ser limpo bem direitinho, evitando que fique restos de massa dentro do caroço. Logo depois, o ferimento é tratado com iodo a 10% para evitar a bicheira, e o mesmo deverá ser cuidado como uma ferida normal, utilizando uma pomada cicatrizante. Todo o conteúdo retirado do caroço, juntamente com as gases e os outros materiais que tenham sido usados durante a operação, devem ser queimados e enterrados. Esse tratamento, em hipótese alguma, pode ser feito dentro do aprisco, e os animais que forem submetidos ao tratamento só devem ser incorporados ao rebanho quando a ferida estiver totalmente cicatrizada. Aí vocês puderam observar o procedimento cirúrgico para a retirada do caroço, da linfadenite de um animal. Só lembrando que quando aparece essa parte dos caroços, na parte externa do animal, dentro também aparece, meu amigo. Então eles se localizam na região do pulmão do animal. Quando você faz um corte transversal, você observa aquela massa caseosa, aquele pus, Na região da passarinha, que é o baço do animal, também conhecido. Na região do fígado também do animal e no intestino ao longo dos linfonodos ali resistentes, entendeu? Então você faz aquele corte no momento que você vai cortar e ver, fazendo o pessoal chama de tratar o animal, viscerar o animal, você observa ao longo desse trato todo dessas partes contaminadas também. Então quer dizer que quando o caroço vem para a parte externa, ele já tem atingido a parte interna do animal. Queremos agradecer aos nossos telespectadores e ao Maurício por ter inscrito ao nosso programa e solicitado essa matéria. E você pode fazer o mesmo. Quero aproveitar o programa de hoje para mandar um alô especial para minha tia Hilda, lá na minha querida cidade de União. Ela que é telespectadora do nosso programa e todos os domingos está assistindo o programa direto do campo. Queremos também agradecer aqui ao seu Geraldo, proprietário aqui dessa residência, e também ao pessoal que participou aqui juntamente conosco, ao Paulo que fez o procedimento, ao Alex daqui da Água Mineral, que é meu sobrinho, ele também assiste também o nosso programa, pediu para me mandar um alô para ele. Pronto, essas são as pessoas que conferem o nosso programa e ficam pedindo para que a gente mande alô para eles. E você pode fazer a mesma coisa que o Maurício Bonzan fez. Mande a sua mensagem, mande o seu recado, mande o seu pedido, a sua solicitação de matéria para o endereço que aparece em nossa tela, que será um prazer muito grande lhe atender. Até o nosso próximo programa. Apesar da maior conscientização, ainda é preciso usar a água, um recurso vital para todos nós, com mais prudência. Estudiosos estimam que, em 2026, 3 bilhões de pessoas estarão sofrendo com a falta de água e dizem o que se pode fazer agora para garantir um futuro melhor para todos nós. Terra, o planeta azul. O mundo em que vivemos é quase todo feito de água, que ocupa 71% da superfície do planeta. No entanto, estima-se que menos de 3% desse total seja de água doce, e a maior parte dela está congelada nos polos ou no subsolo. No fim das contas,
restam menos de 1% de água potável para consumo de toda a população mundial. A agropecuária é responsável pelo consumo de 70% da água potável do mundo. Desde a lavoura até a mesa de casa, um simples cafezinho gasta 140 litros de água. Quando você come um bife ou um hambúrguer, lembre-se que todo o processo para produzir 1 quilo de carne de boi gasta 15.500 litros de água. Já uma camiseta de algodão precisa de 2.700 litros de água até chegar às lojas. E uma única maçã de 100 gramas consome 70 litros de água antes de ir parar na geladeira do consumidor. Segundo o terceiro relatório das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Mundial dos Recursos Hídricos, pelo menos 3 bilhões de pessoas vão sofrer com a falta de água até 2025. E se não forem tomadas medidas para conter o uso desses recursos pelo setor agrícola, a procura mundial por água vai crescer entre 70% e 90% até 2050. O que fazer para resolver este problema? O Fórum Mundial da Água, que acontece a cada 3 anos, se propõe a encontrar respostas. É um espaço para discutir iniciativas que buscam soluções para a escassez de água. Quando se proíbe a poluição, se proíbe, mas se estabelece um limite legal. Quem polui acima desse limite legal comete um crime. Então a lei dos crimes ambientais já prevê multa, prevê fechamento da empresa. A pessoa pode até ser presa se ele poluir acima daquele limite. Mas se ele polui abaixo do limite legal, não acontece nada. Por isso que a lei de cobrança pelo uso da água vem para cobrar daquele que polui dentro dos limites legais. De toda a água potável do mundo, cerca de 12% estão no Brasil. Mas nem todas as regiões do país são beneficiadas com a abundância de recursos hídricos. Um dos grandes vilões que ameaçam o abastecimento no mundo é a poluição. 70% das águas dos rios, lagos e lagoas do Brasil são impróprias para o consumo humano. A falta de acesso ao esgoto é a causa de 80% das doenças nas nações em desenvolvimento. Uma vez suja, a água passa por um longo e caro processo para ser recuperada. Se você polui uma água, ela pode ser consumida ainda desde que tratada. Agora, o tratamento vai ficando cada vez mais caro, então o custo da água vai ficando cada vez maior. E, além disso, a qualidade da água ela vai decair. Mesmo com o tratamento, nós vamos ter sempre substâncias nocivas que vão acabar ainda residuais na água. Mas nem só de más notícias vivem nossos recursos hídricos. Segundo um relatório inédito lançado pela ANA, a Agência Nacional de Águas, a qualidade da água brasileira ainda é considerada boa em grande parte do país. Em geral, a poluição acompanha a população, né? Então, onde há maior densidade populacional, em geral, há mais escassez de água, há mais poluição, né? Destacando sempre que o Nordeste, em termos de escassez, é o campeão aí, onde a água deve ser tratada como realmente, aliás, em todo o país, mas em particular no Nordeste, ela é uma questão de sobrevivência, né? É hora de mais um intervalo comercial, mas não saia daí, porque no próximo bloco tem o Previsão do Tempo, Giro pelos Municípios e o quadro Interatividade. Eu volto já.